Professor Salésio D'Agostin, que bom tê-lo aqui novamente, professor. Mais uma vez, estamos aqui para responder as perguntas. E responder muito, porque olha que a repercussão desse espaço aqui é muito grande no Brasil inteiro, né? Temos, por exemplo, aqui hoje uma pergunta que chegou para a produção do programa, da Viviane de Oliveira, de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E ela disse: professor Salésio, sou estudante de Ciências Contábeis e o professor nos disse que o contador registra todos os atos e fatos contábeis. Assisti também um vídeo, diz a Viviane, postado no YouTube, que diz que o contador registra somente os fatos contábeis e não os atos contábeis. E ela, claro, ficou em dúvida e quer saber do professor Salésio D'Agostin quem é que está com a razão, atos ou fatos. Viviane, entramos no campo da teoria da contabilidade. Tu sabes que teoria nada mais é do que o escrito daquilo que nós constatamos quando estamos executando as coisas, não é isso? Então, se você executa, né, e ao executar você escreve, e ao ler e na aplicação não der aquilo que você está fazendo ou que você fez, a teoria certamente está errada, tá? Então, isso é a teoria da contabilidade. Talvez você deve ser uma menina jovem ainda, né? Mas só para registrar, antigamente, quando o Conselho Federal de Contabilidade era efetivamente um órgão brasileiro a serviço dos brasileiros, hoje esse conselho não serve mais aos brasileiros, aos contadores brasileiros, mas sim serve ao interesse internacional das auditorias, né? Nós nos reuníamos nos congressos brasileiros e lá nós discutíamos os assuntos técnicos, né? As novidades, então nós discutíamos através de mesas temáticas e lá se decidia o que era certo e o que era errado. Infelizmente isso não acontece mais, mas quem sabe um dia, quando o Conselho Federal de Contabilidade começar realmente a ser constituído por representantes efetivos de cada conselho estadual, as coisas vão mudar e vamos torcer para que isso aconteça, porque você sabe que esse ano tem eleição, então vamos eleger a oposição para mudar a forma de gerir o nosso Conselho Federal de Contabilidade. Conselho Federal e Conselho Regional também tem eleição? Conselho Regional também tem eleição. É importante também essa observação para os conselhos regionais. Exatamente. Só porque lá no Conselho Federal é uma coisa que é um descumprimento de lei. A lei estabelece que o Conselho Federal é constituído por um representante efetivo de cada conselho regional devidamente eleito. Só porque eles não elegem, eles indicam, só indicam antes das eleições do Estado. Então, primeiro indica lá para depois eleger aqui. Então, é um negócio muito complexo, muito diferente, tá? É por isso que está acontecendo o que está acontecendo. Mas vamos ao nosso assunto, é o que nos interessa, é isso? Então, você diz que um professor disse que o contador registra os atos e fatos contábeis. Muito bem. Você sabe que quando eu falo em contabilidade, você tem que focar no patrimônio, tá? Eu estudo contabilidade, eu estudo patrimônio. Eu registro os atos e fatos contábeis, eu registro os atos e fatos patrimoniais. Então, quando você foca em contabilidade, quando você fala contabilidade, você sabe que é patrimônio, porque a contabilidade estuda o patrimônio, não é isso? Olha, a lei, o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1184, diz que todas as operações relativas ao exercício da empresa têm que ser registradas. Todas as operações relativas ao exercício da empresa têm que ser registradas. Se não estiver registrada, a pessoa jurídica, a empresa, ela se descaracteriza. Nós podemos pedir a sua despersonificação por isso, ok? Muito bem. Então, se todas as operações, a pergunta que faz é o seguinte: o que é um ato? Aí você vai ter que responder. Ato é uma ação, né? Ato é a manifestação de vontade do gestor, é o exercício de agir. Então, veja só. Se o gestor comprar uma mercadoria, isto é um ato? Você vai dizer, sim, comprei uma mercadoria, é ato. Aí eu pergunto, este ato, que é comprar uma mercadoria ou vender uma mercadoria,
ou gastar com alguma outra coisa, este ato não vai ser registrado na contabilidade? Ato é uma ação. Ato é uma ação, é um movimento, é uma vontade de agir. Então, essa manifestação. Exatamente. Então, esta manifestação, você não vai registrar que a manifestação é comprar a mercadoria? Você vai dizer, sim, claro, tem que comprar, porque toda a operação relativa ao exercício da empresa tem que ser registrada. Então, você registra. Muito bem. Aí você diz, e o que é um fato? Fato é a consequência. Olha, se eu comprei mercadoria, qual é a consequência da compra desta mercadoria? Aí você vai dizer, bom, a consequência da compra dessa mercadoria é que aumentou meu estoque. A consequência aumentou meu ativo. Aí se eu disser para ti, bom, mas essa mercadoria, ela foi comprada à vista. Qual foi a consequência disso? Não, a consequência é que aumentou o meu ativo e também diminuiu o meu ativo pelo pagamento desse valor. Então, a consequência é a redução do meu caixa. Mas se foi a prazo, a consequência, houve um aumento do passivo, o aumento da minha exigibilidade. Então, verificam que o ato e o fato, elas se completam, elas se complementam, então andam juntos. Então, nós temos que registrar o ato e temos que registrar o fato, porque uma complementa a outra. Entende? É o débito igual ao crédito, é ação, efeito e ação, enfim, as coisas se caminham junto. Então, nós temos sim que fazer os dois registros. Então, quando aqui você diz, mas esse YouTube disse lá que só registramos os fatos. Não, é que acho esse YouTube, essa gravação, na verdade, houve uma falha de concepção inicial. Por quê? Porque, na verdade, o que esse vídeo queria dizer é o seguinte, qual é a consequência de determinados atos? Qual é a consequência de determinado ato? Se eu comprei mercadoria, qual é a consequência que este ato provocou no patrimônio? Então ele diz, não, é a consequência deste ato, houve um aumento do ativo, um aumento do passivo, e essas operações aí gera-se um fato permutativo, um fato modificativo. Então nós temos que ter em mente qual é a intenção. Então a intenção deste vídeo é dizer o seguinte, todo acontecimento monetário gera uma consequência e esta consequência pode ser permutativa, modificativa ou mista. Então, não é o registro, mas sim a forma de como foi alocado aquele fato, aquela ação, aquele movimento nas demonstrações contábeis. Então, isso que eu acho que está um pouco não muito claro. Nebuloso, está um pouco nebuloso, é verdade. Entende? Mas o que você tem que entender é o seguinte, quando você fala em contabilidade, você fala em patrimônio. Fato é a consequência, o que gerou de consequência aquilo que aconteceu. É a mesma coisa um fato jurídico, um ato jurídico. Ato jurídico, eu roubei uma mercadoria. O que é o ato? Ação, a manifestação de vontade da pessoa. Fato, a consequência daquilo. A mesma coisa se aplica na contabilidade. O que é um ato? A manifestação do gestor. Aquela manifestação gerou o que no patrimônio? Aí se estabelece isso. Então, nesse vídeo, até tive a curiosidade, é um vídeo que é bastante popular, então ela diz o seguinte, que todos os acontecimentos, todo o registro feito no patrimônio gera consequência. E essas consequências, ela pode ser permutativa. A permutativa é quando o lançamento não é feito no sistema econômico. Ela é modificativa quando um dos lançamentos é no sistema econômico. E depois ela fala em fato misto. Ora, no meu entender, não existe fato misto, tá? Ou é permutativo ou é modificativo. Esta teoria de não existir fato misto, mas sim permutativo e modificativo, foi defendida pelo nosso saudoso Olívio Colliver. Ele defendia esta tese de que não existe fato misto, mas sim permutativo e modificativo. Porque todo fato
modificativo obrigatoriamente tem que ser misto, porque tem que gerar lançamento no sistema econômico, ok? Então, é isso, dona Viviane. Viviane de Oliveira de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Muito bem. Então, ato, ação, fato, consequência. Comprei mercadoria. Muito bem. Lança-se a compra da mercadoria. Comprou. Como comprou essa mercadoria? Comprei à vista. Lança-se o caixa e lança-se o estoque. Comprou a prazo. Lança-se o fornecedor. Ok? Então, o que na verdade o ato é o débito e o fato é o crédito. O que eu tenho é o ato e como eu consegui essa coisa que eu tenho é o crédito. Então, essas coisas andam junto e ambas têm que ser registradas. Muito bem claro. Eu, como economista, te parabenizo novamente, né? Porque a gente tem essa visão assim macro das coisas, mas o micro é importantíssimo, é fundamental. Parabéns. Eu acho que a Viviane deve estar satisfeita, né, com essa resposta. Bom, né? se não ficou claro... Ela e dezenas de outros, quem sabe centenas deles. E se não ficou claro, por favor, faz o contato, nós revisamos e enfim, fizemos os devidos paramentos. Perfeitamente. Salesi, obrigado pela tua presença aqui, uma boa semana e até a semana que vem. Até a semana que vem. Conversando sobre contabilidade.